Depois de anunciar Nelson como um novo ministro da Saúde, Jair Bolsonaro foi às portas do Palácio da Alvorada para cometer crimes de responsabilidade e crimes comuns aos montes. E para dizer outra penca de asneira sobre o coronavírus e a Covid-19. Não sei se Nelson dará entrevistas coletivas regulares, a exemplo de Luiz Henrique Mandetta. Se e quando o fizer, a imprensa terá de perguntar ao médico Teixe se concorda com as opiniões sobre epidemiologia do capitão reformado Jair Bolsonaro. O homem até contido no momento do anúncio do novo auxiliar cedeu ao ogro que costuma se manifestar às portas do Alvorada quando cercado de apoiadores. É bem verdade que o monstro ameaçou dar as caras ao lado de Teixe, mas conseguiu se segurar. Depois não. Aí Bolsonaro soltou cobras e lagartos. Sabe que pôde fazê-lo à vontade porque o Procurador-Geral da República se transformou num continuo servil da presidência. Não se trata de apontar a falta de independência de Augusto Aras. O aspecto mais notável de sua gestão é a sinceridade. Ele nem tenta se fingir de independente. Vamos lá. É claro que Nelson Teixe pode ter mentido nas entrevistas que concedeu e que passe a endossar todas as palavras tresloucadas do presidente. O fato é que, nesta quinta, depois do anúncio do novo ministro, Bolsonaro expeliu a fala mais agressiva desde que começou a crise do coronavírus. Os covardes. O presidente quer os brasileiros fora de casa, levando uma vida normal. Para ele, é matéria de coragem. Logo, quem não aceitar seu convite para entrar na fila da UTI é um covarde. Afirmou. Tem de enfrentar a chuva. Tem de enfrentar o vírus. Não adianta se acovardar, ficar dentro de casa. Nós sabemos que a vida é uma só. Sabemos dos pais que estão preocupados com os filhos voltarem às escolas. Mas tem de voltar à escola. Nós não temos nenhuma notícia de alguém abaixo de 10 anos que contraiu o vírus e foi a óbito. Justamente porque a vida é uma só, cumpre ter cautela, não? Desde quando a lógica é uma parceira do presidente? Ele não foi eleito pelo Washington Post o pior do mundo por acaso. Entre todas as atividades sociais, a escola é uma das mais perigosas porque crianças e adolescentes desenvolvem formas leves da doença ou são portadoras assintomáticas do vírus. Por isso mesmo, representam um risco imenso a seus familiares e professores, que, por sua vez, também têm família. Augusto Aras sabe que Bolsonaro está incidindo no artigo 268 do Código Penal. Mas não vai fazer nada. Afinal, ele considera que o chefe de Estado é dotado de liberdade de expressão para, como se nota acima, pregar o espraiamento de doença infectocontagiosa. Não custa lembrar que Teixe desembarcou em Brasília usando máscara. O incentivo a bater num presidente não ouviu certamente o maior panelaço da história. Se, antes, dizia esperar que a população se manifestasse contra os governadores, desta feita, ele fez pregação aberta, incitação. Quem vai convencer os governadores vai ser o povo, através de manifestações. No momento, houve um clima de pânico. E, com o tempo, a pessoa vai tomando consciência que o problema está aí, como várias outras doenças que existem. E nós temos que enfrentá-lo. Números e outras evidências demonstram que a Covid-19 não é como outras doenças que andam por aí. Mais uma vez, manda o conhecimento e a ciência às favas. Não menos grave é estimular que a população se levante contra os governadores, como se esses estivessem impondo às pessoas uma agenda contra a sua própria segurança. O projeto de lei suprimou o presidente não entendeu, ou finge não ter entendido, a decisão do Supremo. Afirmou sobre a sua disposição de determinar o fim do distanciamento social na base da canetada.
Talvez esse decreto eu transforme em projeto de lei e mande para o Congresso Nacional decidir. O que é uma atividade essencial? É você ter seu salário no final do mês. Agora, aqueles outros que não podem trabalhar, especialmente os mais humildes, como poderão levar um prato de comida para casa? O que pode ser medida essencial no nosso projeto? Tudo aquilo que é essencial para você levar um prato de comida para a casa. O próprio presidente da OMS, Organização Mundial de Saúde, falou que cada país tem a sua especificidade. Como se nota, segundo seu entendimento, essencial, na prática, é apenas tudo. Pelo visto, ninguém lhe explicou a natureza da decisão que o Supremo tomou nesta quarta. Governadores e prefeitos têm autonomia para decidir, em suas respectivas esferas de competência, o que pode e o que não pode funcionar. Um projeto de lei, ainda que aprovado fosse pelo Congresso, e duvido que ele lograsse sucesso no Legislativo, não se sobreporia a essa autonomia, garantida pela Constituição. Ao nomear Nelson Teir, Bolsonaro fingiu certa adaptação à realidade. Era, como se vê, mentira. E disse, com todas as letras, que o novo ministro tem o mesmo pensamento. Tem? Alguém anteviu a paz. Vem mais confrontos por aí. Perto de Mandetta, Teir tem o carisma de um cabo de guarda-chuva. Vamos ver como vai conciliar a sua ciência com a de Bolsonaro. A saída pode ser a defesa de que idosos e outros vulneráveis terão de perecer para que a economia floresça. Não creio que possa dar certo. A esta altura, Arias vira-se de lado e dorme o sono dos omissos.